dia, alunos da Escola de Desenvolvimento da Vida. Estamos aqui para mais um estudo e estamos gratos a Deus porque encerramos a primeira apostila estudando comunhão, adoração e serviço. E agora nós vamos partir para a próxima revista, para a próxima apostila, que fala sobre crescimento. Crescimento em qualidade e crescimento em quantidade. Vamos estar atentos à lição de hoje e às demais. Lição estas que foram elaboradas pela nossa professora Márcia Torres. Vamos aproveitar bastante e colocarmos em prática tudo aquilo que Deus tem colocado no coração da nossa professora. E que possamos estar ali, como diz o mote da União Feminina, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Um bom domingo e um bom estudo. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós estamos apresentando nossa aula um pouquinho diferente. Por quê? Porque tivemos um certo probleminha com a edição da nossa aula 15. E aí, pastor Vitor já avisou que vocês receberão a aula 15. E como é bom a gente acompanhar tudo aquilo que a gente está falando, achei importante colocar em forma de slide. Eu não sou muito fera, como os jovens da nossa igreja são, nessa parte tecnológica. Então eu peço, sim, já de início, que vocês tenham bastante paciência. E eu procurei botar a apostila na íntegra. Slide, geralmente, a gente usa o que é mais relevante. Mas eu botei na íntegra, por quê? Para que possamos estar acompanhando todo esse processo, tá? Todo o assunto. Espero que dê tudo certo. É a minha primeira vez de slide e transmissão, mas creio que vai ser bom. Tá? Então vamos começar a nossa EDV fazendo aquilo que nós sempre fazemos, que é o nosso combustível, que é orar. Então vamos levantar nossa oração, nosso pensamento e nossa conversa com Deus já nesse primeiro momento. Então oremos. Senhor Deus, que Tu venha abençoar todo o trabalho que será feito hoje. Que Tu nos dê, Senhor, que Tu nos dê estratégias, que Tu ilumine a nossa mente para que possamos fazer o melhor para Ti. Sabemos, Senhor, que nem tudo sai como gostaríamos que saísse, às vezes temos alguns contrapontos, porém, Senhor, Tu és aquele que está sempre nos ajudando, o Teu Espírito Santo nos auxiliando, nos coordenando, mostrando por onde temos que andar. Então fica conosco, ilumina, Senhor, a nossa mente, abre os nossos sentidos para que possamos entender tudo aquilo que precisamos falar sobre esse assunto tão relevante que falaremos nessa EDV, que é o crescimento da igreja. Te pedimos isso, pedimos também a proteção sobre todas as famílias, que Tu venha nos guardar, que Tu venha nos dar saúde, graça e alegria em Ti. Fica conosco, é assim que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós estamos entrando numa nova apostila, que na realidade é a conclusão de todo o trabalho que nós fizemos, né? Lembra que nós passamos por várias etapas, por um gradiente, e todo esse gradiente, ele tem como finalidade levar ao crescimento da igreja. Então, hoje estamos entrando no módulo crescimento, nossa aula 15, e o tema é o crescimento da igreja ao longo da história. Então, o que estudaremos nessa lição? Estudaremos as Escrituras e a vontade de Deus, para saber se essa questão do crescimento realmente passa no coração do Senhor. Daremos um pulinho no livro de Atos,
que foi o início de todo o crescimento, e o crescimento ao longo dos séculos. Um breve relato. Por que um breve relato? Porque adoraríamos estar falando muito sobre todos esses assuntos, porém não temos tempo. E aí, depois da gente realizar esse estudo, você deve ter construído as seguintes competências. E principalmente a competência-chave: perceber as diversas formas de crescimento e mudança ocorridas na igreja cristã desde Mateus 28:18 até os dias atuais. Então, a principal competência é essa: perceber que a igreja mudou, que o chamado de Mateus aconteceu, o chamado da grande comissão começou em Mateus 28:18 e chegou aos dias atuais. E aí a gente vem com as competências secundárias. Quais são essas competências secundárias? Conhecer o propósito de Deus para o crescimento da igreja, entender o chamado da grande comissão, que a gente falou ao longo dessa apostila toda, reconhecer o nascimento da igreja em Atos, diferenciar igreja de reino de Deus e analisar os prós e contras do crescimento ao longo do tempo. Óbvio que não falaremos disso tudo aqui nesse dia. Hoje nós trabalharemos com uma parte dessa apostila. Então vamos lá. Na introdução, a gente percebe e vem fazendo um relato do que nós trabalhamos ao longo do ano na nossa Escola de Desenvolvimento da Vida. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ao longo deste ano, na Escola de Desenvolvimento da Vida, buscamos realizar um trabalho dentro da educação cristã para que despertasse em cada um a vontade de realizar o mandato da grande comissão descrita no Evangelho de Mateus 28:18. E não aparece o nome a grande comissão na palavra, né, nas escrituras. Mas essa é uma proposta e é um título perfeito, porque nós somos chamados, comissionados a fazer, a igreja é um sinal para fazer o reino de Deus ser ampliado a todas as pessoas, a todas as criaturas. E logo no início nós tivemos uma missão, olha só. Essa foi o grande propósito do trabalho dessa apostila de ADV para esse ano. Vamos ler? Olha aqui. Vamos recordar nossa missão. Os 5 propósitos que nos ajudam a organizar o aprendizado de forma gradativa para chegarmos ao objetivo final, que é o serviço, trazendo crescimento. Então, olha só, vamos dar uma revisada nesses 5 propósitos. Olha lá, os 5 propósitos tão importantes que foram trabalhados ao longo desse ano: comunhão, adoração, discipulado, serviço. E aí chegamos ao fim, que é justamente o crescimento. E nessa lição, nós trabalharemos questões referentes ao crescimento ao longo dos tempos, reconhecendo a necessidade de voltarmos à proposta inicial de uma igreja diaconal. O que é uma igreja diaconal? É uma igreja de serviço, né? Direcionada pelo Espírito Santo. Temas esses que nós estudamos ao longo de todo esse ano letivo e que constrói de forma gradativa. E lembra que eu falei que tudo isso é muito embolado, que a comunhão se enrola com a adoração e se junta ao serviço? Nenhum daqueles 5 propósitos que nós estudamos ao longo do ano, eles
trabalham sozinhos. Eles formam a igreja que pretendemos ser. Mas isso está no coração de Deus? Vamos ver se o crescimento está nas Escrituras e na vontade de Deus. Porque o crescimento de uma igreja, ele não pode ser simplesmente um crescimento de vaidade ou um crescimento financeiro, que nós vemos muitas vezes e passamos por esse tipo de deboche. Nós, cristãos sérios, que cremos na palavra, muitas vezes somos obrigados a escutar pequenas igrejas, grandes negócios. E isso é uma vergonha para o Evangelho de Deus, porque a igreja não foi feita para ser um grande negócio financeiro. Ela foi feita, sim, como sinal para ampliar o reino de Deus, para trazer as pessoas para a salvação, para o grande amor de Deus, para todos os propósitos que o Senhor traçou para a sua criação, para a sua coroa da criação. Eu gosto muito de lembrar isso, que somos coroa da criação do Senhor. Então, esse crescimento não pode passar pela nossa mente e pelo nosso coração de pequenas igrejas, grandes negócios. A gente tem que entender que esse crescimento perpassa pela vontade de Deus e está nas Escrituras. Vamos ler aqui, nesse tópico, o que fala sobre crescimento. O crescimento numérico da igreja é algo desejado por todos nós. Queremos ver a igreja crescendo, ampliando suas tendas, tornando-se forte, influente na sociedade. Uma igreja movimentada, com muitos membros e servindo a Deus com alegria. Mas precisamos entender que somos uma igreja cristã, cujo alvo é o alcance do reino de Deus para todos. Nós somos semeadores das boas novas de Cristo, porém, esse não é um trabalho fácil. Nosso trabalho é de semear a palavra. Semear. E não é fácil semear a palavra, porque estamos vivendo num tempo de terreno árido. Estamos vivendo num tempo de terrenos que não estão preparados muitas vezes para receber a palavra. E a igreja precisa arar esse campo. A igreja precisa preparar esse campo. Nós, ao longo desse ano, precisamos nos preparar para podermos preparar o campo que está aí fora. Esse foi o propósito da nossa EDV neste ano. Nos prepararmos, crescermos por dentro para que pudéssemos crescer para fora da igreja. Certo? Então vamos lá. Mas será que encontramos respaldo para essa vontade nas Escrituras Sagradas? O nosso alicerce é a vontade divina? Dessa forma, precisamos ter certeza do que fazemos como igreja, sendo um veículo da expansão do reino de Deus a todos os povos. Nós temos que ter essa certeza e essa convicção. Nós precisamos entender que essa vontade, ela está respaldada nas Escrituras. Não é uma vontade do nosso coração vaidoso, nem na nossa vontade financeira. É uma vontade de expansão do reino de Deus a todos os povos. Ok? Então vamos lá. Olha o que está escrito em Mateus 28, 18, 20. Eu acho que esse ano nós decoramos toda essa passagem, de tanto que nós falamos dessa passagem na EDV. É o nosso grande chamado, é o chamado da grande comissão. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor, ele nos envia, mas ele diz, eu vou junto. Isso é um chamado de liderança. Um chefe, ele manda e
o trabalho tem que ser executado. O líder não. Ele manda e ele vai à frente. Ele vai junto. Eu sou esposa de militar. Então, é muito interessante como funciona. Uma liderança militar, ela não envia só, vai todo mundo junto. E quem vai na frente é geralmente o líder mais responsável para liderar toda a tropa. E é assim conosco, né? Nós vamos à frente, nós vamos liderando, mas o Senhor está à frente de todos nós. Nós somos a igreja que vai de vanguarda, vai na frente, mas na frente de toda a igreja existe o Senhor. Então não tem como as portas do inferno prevalecerem perante o caminhar da igreja, porque o Senhor está na frente. E Ele é o Senhor dos senhores. Então, não tem como nós entrarmos nesse ide, nesse indo para fazer discípulos, sem a garantia que seremos vencedores. Porque o Senhor está conosco até o dia da consumação dos tempos. Então, olha só, esse é um chamado antigo. A gente tem a impressão de que esse chamado é só pela grande comissão. Não é. O princípio relacional, expansivo de Deus também é demonstrado no Antigo Testamento. O Pai disse ao cabeça da igreja: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Está em Salmos 2:8. Nele sejam abençoados todos os homens e as nações lhe chamem bem-aventurado. O número final de redimidos será imenso, estupendo, mais do que as estrelas do céu ou a areia da praia do mar. Lembra que eu falei para vocês que existe uma progressão? Esse chamado de crescimento, ele começa desde a criação do mundo, desde a criação do homem. Só que esse chamado, ele não foi um chamado que teve eficácia. Aí o que ocorre? O Senhor chama Abraão, aí o Senhor chama o povo de Israel, aí o Senhor chama os profetas como remanescente desse povo de Israel, e aí o Senhor consagra todo o chamado dele com a vinda do Senhor Jesus. E isso é de uma beleza infinita. A gente consegue ver essa progressão desse chamado de levar a palavra, levar ao reino de Deus, levar a ampliação desse reino desde a criação do homem. Então vamos continuar aqui vendo se esse chamado é divino mesmo. Olha lá. Não há dúvida da vontade divina do crescimento da igreja através desse breve estudo das Escrituras. Nós citamos rapidamente algumas fontes. Começa com o Antigo Testamento, com a vontade relacional do Senhor, tem sua ênfase em Jesus, com seu chamado de comissionamento objetivo e diretivo nos evangelhos. Seus discípulos deveriam fazer outros discípulos nas diversas nações. É o que está em Mateus 28, bem explícito. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Pregar arrependimento para a remissão dos pecados de todas as nações. Isso perpassa pelo livro de Atos, nas epístolas, onde há o chamado para sermos suas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. A gente lê isso em Atos 1:8. Sendo os apóstolos e os discípulos fiéis ao cumprimento desse mandato. E finalizando esse chamado no livro de Apocalipse, apresentando grandiosas visões dos redimidos, que procedem de todas as tribos, povos, línguas e nações. Vocês podem observar esse chamado dos redimidos em Apocalipse 5:9, Apocalipse 7:9 e 16, e Apocalipse 14:6. Vamos abrir aqui no livro de Apocalipse, só para termos a certeza
desse chamado de grandes... Vamos ler o texto de Apocalipse 5:9, por exemplo. Vamos lá. Só para a gente ter um exemplo. Apocalipse, vamos abrir juntos, 5:9. Aqui, estou abrindo minha Bíblia junto com vocês para a gente ter o mesmo tempo. Olha lá. E entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Viu? O Apocalipse é um livro futuresco, escatológico. Então, ele vem dizendo que o Cordeiro abrirá o livro, o selo vai ser aberto, e aí nós vamos ver pessoas procedentes de todas as tribos, línguas, povos e nações. Aqui, vamos dar uma olhadinha em Apocalipse 7:9, já que estamos aqui tão pertinho. Olha lá. Que tem como título A Visão dos Glorificados. Olha que coisa linda. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Isso é uma coisa muito linda que vai acontecer conosco. E nós faremos parte dessas tribos, desses povos e dessas nações que estarão ali junto ao Cordeiro no dia da grande glorificação do Senhor aqui. Então, continuando. Atos dos Apóstolos, houve um começo disso tudo. O começo da igreja, não o começo do chamado. Nós já percebemos que o chamado foi feito lá naquela progressão que eu falei com vocês. O chamado para o reino de Deus acontece com a criação do homem. E aí, quando o Senhor fala, multiplica para povoar a minha terra. E aí o Senhor vem com Abraão, sempre aquele gradiente que eu falo e conto para vocês. Mas olha só, houve um momento em que a igreja, o sinal que a gente sempre fala, né? Uma frase que eu guardei de coração, que a igreja é um sinal, né? Eu escutei essa frase de um professor que eu amei muito, infelizmente ele foi recolhido pelo Senhor, e essa frase foi de um padre, que foi professor dele, que a igreja é um sinal, e sinal que não é sinal, não é sinal. Essa frase é de um padre chamado Padre Garcia, e eu escutei de um professor chamado Alessandro Rocha. Então, esse sinal nasce em algum momento. O Senhor cria esse sinal em algum momento. E esse momento está registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Olha lá, vamos ler o que o livro de Atos fala sobre esse sinal chamado igreja. O livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, é uma narrativa que demonstra o início da igreja de Jesus Cristo aqui na Terra, um exemplo permanente para a igreja. Deus, ao longo da história humana, elaborou sinais redentivos para o crescimento do reino de Deus. A igreja de Cristo é um sinal que não pode falhar. O livro de Atos registra cerca de 30 anos de história da igreja, que começa em Jerusalém, e a prisão domiciliar do apóstolo Paulo, em Roma. Nesse período, a igreja experimentou um crescimento numérico extraordinário e expansão geográfica magnífica. Então, olha lá, o sinal, que é sinal, porque senão desaparece. Sinal que não é sinal desaparece. Olha lá, vamos lá um pouquinho, avançar. Jesus fundou essa igreja com um povo especial, um povo
novo chamado povo de Deus, uma igreja constituída de uma comunidade sólida, comprometida, depois de 3 anos de gestação, isto é, 3 anos de pregação de Jesus. Aqui na terra nasce essa igreja. Esses apóstolos, eles foram preparados por 3 anos para que eles pudessem fundar uma igreja sólida. A igreja que somos nós, precisamos de preparo. Eles estiveram lado a lado com Jesus e eles erraram tanto. Nós temos o Espírito Santo nos orientando e a gente erra muito. Então, toda essa dever desse ano está nos preparando, mas o preparo não termina aqui. Precisamos continuar esse preparo para continuar nos solidificando. Vamos ler aqui. Na última aparição de Jesus ressuscitado, os apóstolos receberam a ordem de ir pelo mundo inteiro, proclamando o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos em todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse contexto, a igreja nasceu no ano 30 depois de Cristo, na festa de Pentecostes, isto é, 50 dias após a ressurreição do Senhor. Depois da ascensão de Jesus, os apóstolos, Maria e outros foram para casa, onde sempre se reuniram e se entregaram assiduamente à oração. Uma igreja que vai fazer discípulos precisa ser uma igreja que ora, precisa ser uma igreja junta, precisa ser uma igreja de comunhão e oração. E já sabemos, aprendemos ao longo desse ano e aprendemos também em tantas pregações que escutamos em nossa igreja, que oração é também uma forma de adoração ao Senhor. Olha lá, alguns dias, quando estavam reunidos, cumpriu-se a promessa de Jesus de enviar o Espírito Santo. O marco de Atos 2, isso é um marco, o dia de Pentecoste, é o marco, é a pedra inicial do nascimento da igreja aqui na terra, a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Vamos ler Atos 2, 1, 6. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como de fogo, que distribuíam sobre cada um deles. E pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Esse é o marco, é a pedra inicial da igreja que nós temos agora, nesse século que vivemos. Essa é a pedra principal de alicerce da nossa igreja. O marco inicial, né? O marco inicial é o dia de Pentecostes. Okay? Então, chegamos hoje ao dia de Pentecostes, né? Como marco inicial da fundação da igreja aqui na Terra. E para a próxima aula, nós trabalharemos o texto de Atos 11, 26, como se deu esse crescimento dessa igreja, como esses santos de Antioquia, eles foram, como era essa igreja era vista pela comunidade. Então, nós trabalharemos na próxima aula essas questões. Por hoje, vamos encerrar aqui e já deixo como dever de casa essa liçãozinha aqui de Atos 11, 26,
para que possamos ler e meditar, tá? E perceber que essa igreja nasce em Antioquia, na Síria, que eles tinham um grande testemunho de Jesus, tinham uma grande visão missionária, que sofreram escárnio, que sofreram zombaria, mas em nenhum momento eles desistiram. E se nós estamos aqui, é porque um dia essa igreja avançou, e avançou com seu grande líder Jesus Cristo, cabeça na frente. Que vocês sejam abençoados, que vocês tenham uma ótima semana, que Deus permaneça no controle das nossas vidas e que para a próxima semana estejamos juntos e possamos dar continuidade nessa lição sobre o crescimento da nossa igreja. Que Deus abençoe a todos.